Hello students, how are you? Today we're going to talk about the Unit 3 and 4. We're going to do a review because next week we are going to have our English test, okay? So let's remember the Unit 3 help. We saw these actions, this vocabulary related to these actions, né? São algumas ações que nós vimos que são ações e reações, né? Actions and reactions. So let's remember, we can laugh, né? Cry, smile, shout, frown, clap, point, shake, wave and scream. São algumas reações que nós podemos ter no dia a dia dependendo da situação, alright? So, Unit 3 we have this vocabulary. We also saw this grammar point, né? Past progressive and simple past. When do we have the use of past progress, for example? Então, quando usamos, né, o past progressive and simple past, let's remember, né, I was standing near a tree in the park. The rain began. Então, geralmente eles aparecem juntos, né? They are together, né? O passado progressivo, alguma coisa estava acontecendo quando algo aconteceu. Então, de repente, algo específico acontece enquanto outra situação estava em progresso. Então, a mistura de algo em progresso com um fato específico no passado, né? Então, por exemplo, ali, I was standing near a tree in the park, the rain began. Então, eu estava parado perto de uma árvore no parque, né? Então, é por um período de tempo, era algo em progresso. De repente, né, a chuva começou. The next one, she was sleeping, she heard a noise. Ela não estava dormindo, mas ela ouviu um barulho, né? Então, ainda não estava acontecendo aquilo, mas ela ouviu um barulho, né? We were waving. The police officer saw us. Então nós estávamos acenando, né? E a polícia, né? O policial nos viu, né? Então alguma coisa estava em progresso. Na primeira parte nós temos o past progressive, ou seja, algo que está em progresso. E na segunda parte, aquele fato específico que aconteceu neste passado. Então é comum aparecer o past progressive e o simple past together, ok? Juntos, né? E nós temos também o uso do past progressive com o when, né? E o simple past. O when é o quando. Então, às vezes ele fica subentendido. No primeiro exemplo ali, no primeiro quadro, nós temos esse when subentendido. Mas ele pode aparecer na frase. Esse when é o quando, né? O pronome, ele pode ser o pronome interrogativo ou então ali o conectivo, né? O pronome relativo. Então, quando eu digo I was talking on the phone when my parents came home, né? Então, eu estava falando ao telefone quando meus pais chegaram em casa. Or he was studying when we called him. Então, ele não estava estudando quando nós telefonamos para ele. Lembrando que, primeira pessoa, ali quando usa o past progressive, nós vamos usar o verbo to be, né, no passado também. Então, was or were. Então, primeira pessoa, né, o I eu uso was. Terceira pessoa também. He, she, it usa-se o was. Para you, they e we usamos o were, né? Na negativa acrescento not. Was not or weren't, né? Or were not, né? Então você pode pôr da forma contraída ou não, né? Pode ser da forma completa. Então was not, wasn't, were not or weren't. Não importa. O when, então, é esse quando que faz a conexão entre o past progressive e o simple past, ok? Simple past, observem que nós temos que lembrar a forma do passado dos verbos. Tem verbos regulares, que é só colocar o ed no final, né, igual called, então só acrescentou o ed. E os verbos irregulares, nós temos que saber a forma específica dele no passado, que é o caso do came, do went, do began, do heard, do saw. Então são todos verbos irregulares, que não apenas acrescentamos o ed no final, para indicar passado. Temos ali a language tip, né? Sentence can begin with when to. Então, esse when pode aparecer tanto conectando as duas partes da oração, quanto no começo. Quando ele começa, né, a oração começa com when, quer dizer que a outra parte vem depois, geralmente inserida por uma vírgula, né? Nós temos ali o exemplo. When my parents came home, I was talking on the phone. Ó, tem a vírgula. Então, when my parents came home, I was talking on the phone. Então, neste caso, o que aconteceu? Houve só uma inversão, mas a ordem dos fatores aqui não alteram o resultado, é igual na matemática, ok? Só lembrar que tem o mesmo sentido, ok? Então, esse when é quando. E lembrar também que no past progressive
nós temos então o verbo to be no passado, was or wasn't, was or were, e o verbo principal com ing, o ing, ok? We also saw this vocabulary in the Unit 3, né? Os adjetivos que dão origem a adverbs of manner, né? Advérbios de maneira, de modo, né? Então, são advérbios que normalmente vêm de adjetivos. Por exemplo, noisy, quiet, quick, nervous, brave, polite. Então, noisy, barulhento, quiet, quieto, quick, rápido, nervous, nervoso, brave, corajoso, polite, educado. Como que nós formamos os adverbs of manner? Esse advérbio de maneira. Geralmente acrescentamos o ly no final desses adjetivos. Por exemplo, ali, ó, quiet fica quietly, she talks quietly, noise, noisily, he was playing the guitar noisily. Então, traduzindo no português, nós temos o mente. Esse ly representa esse mente, né? Quietly seria calmamente, né? Noisily barulhosamente, ou ruidosamente, né? Vamos traduzir assim por melhor, né? Ruidosamente. And quick, rapidamente, né? Ligeiramente. Então fica quickly, né? Só acrescentar o ly aí. That family ate dinner quickly, rapidamente, né? Ligeiramente. Temos também que lembrar, né, que tem alguns adjetivos que são irregulares quando formam o advérbio de maneira, né, de modo. Por exemplo, good, a gente vai falar goodly, não existe, é well, né? E nós vemos que tem vários sentidos para a palavra well, né? Hard vai ficar hard mesmo. Fast, o uso tradicional é fast, né? Apesar de ser usado em alguns casos o fastly, mas o tradicional é o fast, né? Late vai ficar late também, que é atrasado. Early, né? Que é cedo, né? E daily, que já é, a palavra já termina com ly, então não tem como mudar, né? Então, diariamente, ok? Então, o uso desse advérbio de maneira, de modo ali, né? Maneira, modo, dá na mesma, né? É acrescentar o ly, e ele está ligado à ação indicada pelo verbo. Por exemplo, ali, ó, she talks quietly. Quietly é o modo como ela fala, então está ligado ao verbo talks, ok? Então, sempre lembrar que o advérbio vem ligado ao verbo, vem modificando a situação indicada pelo verbo. Unit 4, on vacation, nós falamos das férias, né? E falamos do vocabulário relacionado ao hotel, né? Então, this vocabulary. We saw the doorman, né, que é o porteiro, front desk, que é o atendente, o desk clerk, né? Gift shop, luggage, guests, room service, housekeeper, safe and elevator. Então, são algumas palavras que nós falamos bastante na unidade 4, ok? And we also saw the grammar, né? The conditionals, né? Então, the zero conditional for general situations foi o primeiro que nós vimos. Então, essas zero conditional. If, nós vamos ao o if, que é aquele se, né? Plus simple present e o resultado no simple present. Então, é como se fosse causa e consequência. Nós usamos o if. Então, if you call room service, your food comes to your room. Então, neste caso, nós usamos os dois verbos, as duas partes do período, as duas sentenças que compõem o período ali, com verbos no presente, né, no simple present. Por exemplo, ali, if you mix yellow and blue, you get green. Então, if, que é o condicional ali, mix é o verbo no presente e o get também no presente. Então, o resultado, tanto a causa quanto a consequência, será no presente. Então, por isso que é zero conditional, a gente não tem uma mudança de tempo verbal, né? Nós também, né, you can also use when with the zero conditional. Então, aquele when que nós vimos anteriormente também pode aparecer aqui no zero conditional. Por exemplo, when you stay in hotels downtown, you walk to see the sights. Então, quando você fica em hotéis no centro da cidade, você caminha para ver os pontos turísticos. Então, tem esse quando no lugar do if, né? A outra possibilidade. Então, if or when. Então, o if é o se e o when é quando. É bem parecido com o nosso subjuntivo, que nós usamos o se e o quando também, ok? We have zero conditional to suggestions or instructions. Então, outra possibilidade do uso do zero conditional, né? Que é fazer sugestões e instruções. Mesma coisa, usamos o if, simple present and simple present again. For example, if you stay at that hotel, go to the season's restaurant. Né? Então, se você ficar naquele hotel, vá para restaurantes, né, ali na temporada.
If you don't find a good present at the gift shop, try the mall down, down the street. Então, se você não encontrar bons presentes ali na loja de lembranças, né? Tente as lojas no centro, no meio das ruas, né? Vamos dizer assim, do centro e da rua. Outra coisa, lembrar que posso fazer também a condicional com a negativa, devo usar o auxiliar, o don't or doesn't, né? E o verbo no presente. Tá? Então, sempre lembrar que nós temos essa partícula que ajuda a formar a condição, que é o if or when, e os verbos no presente, no simple present. Alright? We also talk about this vocabulary, travel abroad, né? This vocabulary relation to the travel. For example, check-in desk, né? Que é o nosso check-in. Departures, né? Que é o embarque. Arrivals, que é o desembarque. Security, quando nós passamos pela segurança. Duty free shop, que é aquela loja que tem dentro dos aeroportos, né? E o gate, que é o portão de embarque. Alright? And we also saw the first conditional. Qual é a diferença do zero conditional e o first conditional? No first conditional, nós vamos usar o verbo no simple present and o verbo no futuro, né, in the future. For example, here, if you arrive late at the airport, you will miss your plane. Então, se você chegar atrasado no aeroporto, você vai perder o seu avião. Né? Então, o arrive is in the simple present and will miss is in the future. Então, nós temos essa mistura agora. Não são as duas orações que compõem o período no simple present. Nós temos agora o simple present e o simple future. Né? Então, a ordem não importa. O if pode aparecer tanto no começo quanto na segunda parte da sentença. Né? Então, for example, you will be okay if you have your ticket. Então, você vai estar bem se você tiver os seus cartões de embarque. Né? You will be. Então, você estará bem, né? Estará tudo ok. Né? E também podemos usar o when, da mesma forma que nós vimos no zero conditional. If é o se, o when é o quando, né? When you come out of arrivals, you will see us. Então, quando você chegar ali no desembarque, você irá nos ver, né? Então, you will see us, você irá nos ver no futuro. Né? Então, metade da oração fica no presente, a outra metade fica no futuro. Alright, so take a look on this in your book. And we have this language in use. This expression we can use when we talk in daily routine. For example, I'm sorry, but there was a mechanical problem with the plane. I'm sorry. Então é uma expressão muito usada no inglês, né? Então, me desculpe, né? Sinto muito, né? Depende do contexto. Então é uma forma educada de se desculpar. Unfortunately, né? We don't have cheeseburgers. Então, infelizmente, né? Nós não temos os cheeseburgers aqui, né? Então, esse unfortunately também é bem comum. I'm afraid your luggage isn't here. I'm afraid. Eu receio, né? Seria eu receio, eu tenho medo, né, de que algo não esteja da maneira como esperado. And because of a computer problem, we don't have a room for any of you. Né? Então, because of, por causa, né, de um problema no computador, nós não temos um quarto para nenhum de vocês. Então, são expressões que nós usamos bastante no inglês. Né? I'm sorry, unfortunately, I'm afraid of something, I'm afraid, and because of. Alright, so take a look on our book, study the unit 3 and 4, and let's do a good test next week. See you people, bye bye.